Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Pai, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui para aprender e professar fé no Senhor livremente. Eu peço ao Senhor, Pai, que a cada pessoa que está aqui, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude como de costume a gente pede, nos ajude a entender a Tua palavra, o Teu legado, os Teus ensinamentos, as Tuas verdades, Pai. Seja conosco nessa noite, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, então. Nós paramos na última aula, no capítulo 16 de Êxodo. Deixa eu só abrir o Êxodo 16 aqui. Foi quando Deus ele mandou o maná, correto? É isso mesmo. Vamos só dar uma relembradinha aqui das coisas que a gente passou por último. Nós falamos assim que a partir do versículo 11, né, aí vem Moisés anunciando a última praga. Depois, capítulo 12, vem toda aquela instrução e a instrução para como é que fala? Introduzir a Páscoa. Para introduzir a Páscoa, né? Aí no capítulo 13, os primogênitos são santificados a Deus, né? Então é a hora que Deus fala com Moisés, né? Ele fala assim: eu quero todos os primogênitos, separa para mim todos os primogênitos, eles vão ser meu. E aí Deus dá sequência no povo saindo do Egito. Israel vai embora, chega a uma certa distância, de longe eles olham e vê o povo vê os faraós e seus cavaleiros. Aí ali Deus anuncia que Deus até arma uma para faraó, né? Fala assim, acampa aqui que eles vão achar que vocês estão perdidos aí no deserto e eles vão vir para cima. Aí nessa aí, eles vão atrás de Israel e a gente conhece, eles vão passar pelo mar e eles são ali engolidos pelo mar. Aí depois que eles passam por isso aí, eles têm, capítulo 15, vem o cântico de Moisés, é um cântico ali de celebração, e a dança de Miriam. Aí depois, como a gente diz, né, o povo, que é um povo muito temente a Deus, eles ficaram muito felizes, né? Não foi isso? É, muito grato, com as águas amargas. Aí, eles estavam em Mara. Você vê que assim, à medida que o povo vai saindo, eu esqueci de colocar aquele mapinha ali, ó. Deixa eu colocar ele lá rapidinho. Põe lá, fazendo aquele que tem as numeração assim, ó, onde que o pessoal foi passando. Porque assim, às vezes a gente pega um mapa e vê lá onde os caras passou, a gente fala assim, como que esse pessoal sabe que esse pessoal passou aqui? Mas só a gente a Bíblia já vai dando as dicas para nós, onde eles vão parando, a Bíblia já vai falando para nós, né? São 2 mapas, Pedro. Não, mas tem um que é mais branquinho. Tem um mais escuro que é o outro. Não, esse aí não. O outro mapa. Esse aí é a genealogia de Abraão. Ah, não. Tá certo. Pode voltar o mapa. Eu não consegui colocar aí no computador, não foi isso. O outro mapa, pode deixar aí. Mas no mapa, o outro, sem ser esse aqui, você vê que vai mostrando ali que eles saíram de onde? De Gósen. Aí vai mostrando que eles foram descendo, passaram por Mara, depois de alguns outros. Aí você vê aqui, ó, no versículo 23 do capítulo 15, fala assim, ó, então chegaram a Mara. Ou seja, já conta lá que eles saíram de Gósen, aí agora eles chegando em Mara. Aí depois eles vão dar um outro sinal, depois de Mara eles vão para onde aí? A sequência aí, vocês lembram? Não, no mapinha seus aí mesmo. Deixa eu abrir o meu mapinha aqui. Vai para onde? Deixa eu achar ele aqui só para eu... O mapinha aí. Hã? De Gósen.
Aí, aqui achei, ó. Sucote, aí depois ele fez Pi-Hairote, Mar-Elim, deserto de Sim, ele vai entrar, aqui a gente vai ver aqui que eles entrando no deserto de Sim, depois para Refidim, depois do deserto de Sinai, tudo isso está aqui na sequência da narrativa. Então nós vamos ver isso tudo aqui. Então, aí no capítulo 16, Deus manda para o povo o quê? O maná. E o que era o maná mesmo, vocês lembram? Uma sementinha. É, essa aí. Esse negócio de pão, de passar manteiga e tudo, não tem isso aí, não. Então era uma semente, né, que precisava ser colhida, torrada, moída e assada para aí virar pão. Terrível. Eu pensei, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, fui enganado a vida toda. Todo mundo falou que chovia era pão do céu. Aí eu fui enganado. Mas é muita coisa que a gente é enganado, né, menino? É verdade. Isso aí Deus deu a provisão, mas eles tinham que trabalhar a provisão para que ela virasse alimento de fato, né? Assim é hoje. Porque esse negócio, quando vem muito fácil, o pessoal não dá valor, né? Então você vê que o povo ali, os negócios estavam chegando top para eles, eles não estavam dando valor, aí Deus teve que mandar um negocinho que eles tiveram que trabalhar, cozer, torrar, assar, para o negócio virar comida para eles. Então, aí eu acho que a gente só entrou no capítulo 16, mas a gente não finalizou ele, porque no capítulo 11, no versículo 11, Deus manda carne para eles. É isso mesmo, a gente parou. Isso. Essa fada codorna é legal. Maná eles tinham que colher, torrar, moer e assar. É. O 16? Uhum. Não. Eu falei? Misericórdia. Quanto podia comer? Onde que é isso aí? 16 quanto? 16, 36. Ah, tá. O gomo é a 10ª parte do efá. Aí, para ajudar, fala assim, né? Um efá é igual a 3 CAs ou 10 hómeres. Para ajudar nós, né? Entender o que é. Aí fala que é o mesmo que galões britânicos, 9 galões britânicos. Nós também continuamos sem saber a quantidade, né? A gente não sabe. Mas... até no... O 16 até qual que você acha aí? Ok. Eu vou dar sequência aqui da carne, do versículo 11 para frente. Porque tem um negócio legal aqui nas codornas, entendeu? Fala assim, ó. Aí a gente vê que o Senhor, ele mandou o quê? Maná, e o maná acompanhou esse povo por quanto tempo? 40 anos no deserto, esse povo foi sustentado pelo maná. Aí, no versículo 11 fala assim, e o Senhor falou dizendo a Moisés, tem ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde subiram codornize e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Aí, aqui quando Deus ele vai mandar, é tipo assim, o povo chegou no deserto, de cara eles viram que eles estavam num lugar que não tinha água. Por quê? O Nilo, o que mantinha o Nilo, o Egito, né? O que mantinha o Egito, que a vida do Egito era o rio Nilo. Sem rio Nilo não existia Egito, não teria Egito. Aí de repente esse povo sai de um lago, de um rio Nilo gigantesco que vai para o deserto, chega lá não tem água. Aí ele já desespera.
fala assim, pronto, vamos morrer aqui. Não tem água para nós. Isso, lembrando, eu preguei sobre isso ontem, né? Eu lembrei isso aqui, eu falei sobre isso. Lembrando que o povo tinha visto, velho. Meu Deus, os milagres mais brutos, que se os apóstolos tivessem visto, eles eram mais brutos que eles foram ainda. Eles tinham visto tudo isso, velho. Aí chegou, na primeira falta de água, eles falaram assim, vamos morrer de sede agora. É um absurdo, né, velho? Aí Deus vai e fala assim, ó, Moisés, faz o quê? Fala, o que mais? Fere a rocha. Essa primeira vez foi fere a rocha. Deus falou com Moisés assim, Moisés, fere a rocha, que vai jorrar água. E saiu a água, o povo foi lá, deliciou. Passou um pouquinho, o povo encheu a barriga de água, bateu a fome. Mas agora nós vamos morrer de fome. Tem água, mas não tem comida. Aí Deus vai e manda o maná, que é o manru. O que é isso? Né? Aí o povo se farta com aquilo. Só que depois o povo começa a reclamar, fala assim, e nós vamos comer só maná também? Pelo amor de Deus, tipo assim, vou comer só maná? E eu não vou ler tudo aqui não, mas tem uma hora aqui que Deus fala assim, ó, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comer, eu vou mandar codorna aí, vocês vão comer até sair pelo nariz, fala desse jeito. Aí fala assim, ó, vocês vão comer, vai se fartar até sair no nariz, sair pelo nariz, de tanto que eu vou mandar para vocês. Por isso que eu não quero ninguém reclamando disso, ou seja, quero ninguém passando fome por causa de codorna, né? Então, aí no versículo 16 fala assim, ó, essa é a palavra do Senhor, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e comeram uns mais e outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colheu pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. É aquela mesma medida, né? Deus falou assim, ó, cada um come de acordo com o seu tamanho, né? O seu reservatório. Então, aí cada um comia. E fala assim para não deixar para o dia de amanhã. Então, no versículo 20, eles falam assim, ó, e porém não deram ouvidos. O povo não deu ouvido, porque ele pensou assim, vai que amanhã não tem, né? Sendo que Deus tinha mentido para eles um monte de vezes, né? Parece. Deus tinha acabado de falar assim, ó, não junta o maná, que vai dar problema. E eles juntaram, deram o quê? Bicho. Falou só no sexto dia que você vai juntar. Aí quando chegou na codorna, falou a mesma coisa. Ó, não junta, porque vai dar problema. Mas aí eles são muito obedientes, né? No versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos. Meu Deus, esse aqui, quando eu só falta tá meu nome aqui, ó. Eles não deram ouvido a Moisés. Alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquilo criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então, aí continua aqui, vai falar aqui no sexto dia, eles vão colher, no versículo 26, né, fala assim, ó, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia e o sábado dele não haverá, né, é para colher no 6º dia, porque no 7º dia não teria mais. Aí no versículo 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vocês lembram que Deus, quando ele juntou o povo, primeira vez, quando ele saiu, todo mundo lá, Deus falou assim com Moisés, assim, Moisés, fala ao povo isso. Aí Moisés reúne o povo e fala assim, gente, Deus, na minha tradução, né? Deus já livrou a gente do Egito, fez um monte de maravilhas. Ele só quer que a gente creia nele e siga os mandamentos dele agora. Só isso, é para a gente seguir os mandamentos. Ok? Aí todo mundo, ok. Ok? E aí Deus vem cobrar de Moisés. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por isso que o líder fica apertado, velho. Tá vendo? Porque é o seguinte, nessa hora aí, Deus não ia lá no povo e ficava em cima cobrando o povo. Ele ia no líder do povo, né? Aí por isso que o povo vem descendo, né? Começa lá em cima e vem descendo, pegando todo mundo.
Aí quando chega na gente, se tiver alguém abaixo, a gente passa o rodo também, né? Se não tiver, a gente segura tudo. Aí, vede, visto que o Senhor, versículo 29, nos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Aquele negócio que eu falei, eles tinham que ficar o quê? Paradinho, todo mundo quietinho, porque não podia trabalhar muito, né? Eu acho que nós paramos foi nisso aí, começamos a rir dos camaradas que eles não gostavam de trabalhar, não gostavam não, né? Não podem trabalhar no sétimo dia, e nós começamos embolando isso aí e esquecemos de terminar. Assim repousou o povo no sétimo dia. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um gomer dele e o guardará para vossas gerações. Isso aqui foi quando, aqui ainda, eles nem estão falando da carne, esse caso que eu contei da carne, não é um litro. O gomer, assim, com relação a litro, eu não sei quanto que é, porque aqui eu tenho... Então é 2 litros, então. Um gomer é igual a 2 litros. É porque no meu aqui, o meu está gomer também, mas só que quando eu clico, aliás, o meu está um efá a medida. Quando eu clico, aí ele fala mais umas 4, 5 medidas que eu também não sei o que é, entendeu? Um efá é a mesma coisa que 3 CAs ou 10 hómeres. Ou uma medida para líquido denominado bato. Olha para você ver, que é aproximadamente 9 galões britânicos, ou seja, nenhum eu sei o que é, entendeu? Então não ajuda em nada. Isso é o dicionário do hebraico, né? Aí eles querem que aí eu tenho que chegar aqui e falar os nomes que está aqui, a igreja fica cheia do poder aqui, mas eu só estou falando o nome da medida. Então, aí Deus falou com ele, você vai pegar um pouco disso aí, vai guardar e vai colocar dentro de onde? Vocês lembram onde que estava o maná? Onde que ficou o maná escondido? Ficou dentro da arca, isso aí. Dentro do mar, e tinha o que na arca também mais? A vara de Arão que floresceu. As tábuas da lei e o maná. Aí vamos entrar agora. Aí no versículo 35 fala assim, ó. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram à terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efá. O seu está o quê, Pedro? Porque o seu está em litros, o 36. A porção de maná para a professora é a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Então tá bom, era 20 dividido por 10, aí dava 2, por isso. Para achar o versículo aqui do maná até sair pelo nariz, está em Números, só para que eu falei aqui, eu queria dar a referência para vocês, está em número 11 e 20. Nós não vamos falar disso hoje não, mas é só para vocês ir para casa com o versículo escrito. 11 e 20, ó. Vou ler o 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então você vai comer até sair pelo nariz. Agora você vai comer. Não, mas eu não quero. Não, mas agora você vai. O cara não tinha escolha. Até ficar com nojo. Até sair pelo nariz, né? Então agora nós vamos entrar no 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Então, do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos ver aqui. Depois, fala assim, ó. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Ou seja, está vendo que agora eles foram para Refidim? Então, se a gente for olhar no mapa, já tem o Refidim lá também. Depois eles vão para o deserto do Sinai. Então, versículo 2, então contendeu
o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então, aí Moisés, ele vai reclamar com Deus, né? Senhor, o povo não tem água, o povo está querendo beber água. Como é que eu vou fazer? Deus falou assim: Moisés, você vai pegar uns líderes lá com você, vai pegar o bordão que você está na sua mão aí, e vai lá na rocha, e você vai ferir a rocha. Você vai ferir a rocha e ela vai sair água. Aqui, versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aí, aqui, jorrou a água diante do povo, e o povo se saciou com a sede. Tinha comido, já tinha tomado a água de Mara, que era água amarga. Deus fez que a água ficasse doce. Depois veio o pão, a semente, né, docinha. E agora Deus fala com Moisés para ferir a rocha. Aí a partir do versículo 8, Deus, aqui tipo muda o cenário todo, velho. Aqui de repente começa uma guerra agora. Já é a primeira guerra que o povo ele está enfrentando na saída do Egito. Lembrando que naquela época só era conquistado, não tinha terra dos outros não, velho. A terra era assim. Quem chegou lá conquistou o cara assim, a terra é minha até chegar alguém conseguir bater em mim e tomar essa terra. Aí vai ser de outro. Então, aí vai falar aqui que os amalequitas, um povo amalequita, eles vão pelejar contra Israel. Aí é aquela história onde o que tinha que acontecer? Vocês lembram? Moisés tinha que ficar com a mão para cima, e enquanto ele ficava com a mão para cima, o povo de Israel prevalecia. Na hora que ele fraquejava, mas ele ficou cansado. Nós vamos ver isso agora aqui. Ele ficou cansadíssimo. Isso aqui dá uma palavra assim, poderosíssima isso aqui, viu? Já pregou. Isso aqui é tema de congresso, meu filho. Gideão, isso é. Porque olha o que eu falo assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés falou com ele assim, com Josué: Josué, você vê que Josué, quando ele foi escolhido para guiar o povo na falta de Moisés, Josué já era um cara que ele já era de confiança de Moisés. Ele já era o sucessor de Moisés por natureza. Já era um cara experiente já. Já era barba branca já, meu filho. Então, aí aqui Moisés fala assim, amanhã você vai pelejar contra eles e eu vou subir no cume do monte, eu vou subir lá em cima com a vara que Deus me deu, que é a mesma vara que ele usou para estender sobre o rio, para ferir a rocha. Então, aí Moisés ele vai para o cume do monte e fala o seguinte assim, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés, Pedrão, ele subiu lá para cima com o cajado na mão, e ele levantava a mão lá em cima do monte, e lá embaixo o pau quebrando. Quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Só que a mão dele cansava, entendeu? Na hora que ele baixava a mão, na hora que ele, no cansaço ali, Amaleque prevalecia sobre ele. Só que quem subiu com ele? Subiu quem? Ur e Arão. Aí fala o seguinte, versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. O que eles fizeram? Eles pegaram uma pedra, fizeram um troninho lá para Moisés, colocaram para ele sentar
algo para ele apoiar, de forma que a mão dele ficava para cima, ela nunca caísse. E Ur de um lado, Arão do outro, mantendo a mão dele alta, para que eles vencessem a guerra. Hã? Ele não era vezinho, mas se você ficar com a mão para cima aqui, né? O irmão, quando fala assim, levanta a mão que eu já vou dar a benção. Se você ficar assim, o irmão lembrar de outro, né? Oh, lembrei, esqueci um aviso aqui. Aí você passa um pouquinho, você já faz assim, ó. A mão já faz assim, automática. Então Moisés não aguentou a pressão não, meu. Ficar com a mão para cima lá no alto e segurando uma vara ainda, né? A gente não sabe o tamanho que era a vara. Então, o que isso aqui, que eu falo assim, que isso aqui é uma pregação bruta, porque isso aqui, o que fala? Tem muita coisa que mostra aqui. Uma que é a posição de intercessão, né, velho? Quando ele está intercedendo pelo povo e o povo está batalhando e está indo para cima e está vencendo. Eu estou cansando só de mostrar ele aqui, ó. Minha mão está cansando já. Aí, outra coisa é o seguinte, quando o líder cansa, ele tem que ter pessoas do lado dele, que vai pegar ele pela mão, cara, vamos junto, eu vou caminhar com você. Ele cansou, Ur e Arão um do lado do outro, e levantou a mão e ainda prepararam o lugar para ele sentar, para que ele continuar. Eles não foram lá substituir Moisés. Eles não falaram assim, ó, tira Moisés e, nossa, segura, pega aí a vara. Não, eles foram lá segurar a mão dele, mantendo ele de pé, entendeu? Então, isso aqui que a gente fala, cara. Então, para liderança, é bruto, é top. E assim, versículo 13, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. Olha aí engraçado o que ele fala. Ó. Você vai relatar aos ouvidos de Josué. Ele mandou Moisés escrever e contar de novo para Josué o que aconteceu. Tipo assim, Josué estava lá, ele participou. Mas Deus falou com ele assim, ó, você vai relatar isso no livro e vai narrar para Josué de novo. Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e o chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Versículo 18, capítulo 18. Capítulo 18, nós não vamos entrar nele aqui, mas o que acontece? No capítulo 18, eu vou só dar um apanhado geral. O sogro de Moisés, ele chega para Moisés e ele fala assim, dos feitos de Deus. Ele fala assim, cara, tipo assim, eu ouvi o que Deus tem feito para o seu povo. Era porque, você lembra que Moisés, ele sai com a mulher dele e os filhos, e ele deixa o sogro para trás. Não. Era lá da terra de Midian, onde ele casou. Só que aí, quando ele vai voltar para o Egito, você lembra quando fala assim, o faraó que perseguia Moisés tinha morrido. Aí Moisés fala com o sogro, ó, eu preciso ir, ele leva a mulher e os filhos, e vai embora. Vai para poder, lá para o Egito, para resgatar o povo. Só que o sogro fica para trás. Aí agora o sogro entra na história aqui no capítulo 18, e ele chega falando assim com Moisés. Cara, tipo assim, eu ouvi o que Deus tem feito aí, por vocês e tal. Então ele quer, aí ele vai, aí no capítulo, do versículo 1 até o 4, ele vem comentando disso. No capítulo 5, ele vai para o deserto, Jetro, para encontrar Moisés. Ele quer ter um bate-papo com Moisés. Aí ele chega lá, eles anunciam ele, no versículo 6, fala assim, ó, seu sogro está vindo aí, o Moisés. Aí no versículo 7, eu achei engraçado, no versículo 7, fala assim, ó, então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. E o perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Tipo assim, está passando bem? Tipo isso foi, né? Como é que você está? Estou bem, eu sei, estou bem também. Aí eles entram para dentro. Aí ali dentro, Moisés começa a falar para o sogro todos os feitos que Deus tinha feito. Ele falou assim, tipo assim, Jetro, quando eu saí de lá, aconteceu isso, fomos para o Egito, Deus falou, Faraó não liberou, então Arão foi junto comigo, Deus mandou 10 pragas e começou a narrar para Jetro todo aquele percurso até onde eles estavam, né? Então, aí no versículo 12, do versículo 8 ao 11, Moisés vai falando os feitos de Deus para o sogro. E no versículo 12, Jetro oferece um sacrifício, né? Aí, no versículo 13,
É porque é o número do Lula, né? Eu embolei a língua aqui para falar. Aí no versículo 13, olha o que diz. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Imagina agora Moisés, o camarada, diante do povo, e parado lá, aquela fila de gente, para Moisés começar a julgar agora. Eu tinha 2 sementinhas lá, ó, a mulher pegou, entendeu? Na hora que eu fui torrar, a mulher já tinha pegado. A água que saiu estava guardando lá, nem tem mais, ó, tomou, isso, aquilo, meu animal fez isso. E ele tinha que julgar o povo, porque ele era o líder do povo. Aí, fala assim que ele ficou diante do povo de manhã até a tarde, né? Aí no versículo 14, Jetro entra na história de novo, o sogro de Moisés. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, ele disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até a tarde? Então Moisés disse: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Só que aí, o sogro de Moisés, ele começa a instruir Moisés. Ele fala assim: Moisés, você vai morrer se você tiver de cuidar desse povo todo. Você tem que levantar alguém para trabalhar com você. Você tem que pegar um camarada. Para esse camarada ele vai ser líder sobre 100, o outro sobre 1000, o outro sobre 10.000. Esses camaradas vão julgar o povo naquela parte que eles tomam. É tipo a célula, né? Eu lembro que eu conheci um camarada. Por exemplo, aqui na Ramp, ainda o apóstolo, ele não consegue controlar tudo, mas ele tem acesso a tudo, porque nós somos pequenos ainda. Mas eu lembro que eu conheci um amigo, eu conheci um cara que a gente estava viajando, essas viagens de turismo, lá para Porto Seguro, e esse cara era da Batista Lagoinha. E a Batista, nessa época, já tinha média de uns 7.000 pessoas na igreja de Belo Horizonte. Aí ele falou assim: cara, o pastor não dá conta, ele não conhece as pessoas. Como que ele vai? Nem aqui, você não consegue atender todo mundo. Porque eu falo assim, o apóstolo ele consegue ficar sabendo de tudo, porque os pastores levam para ele o que precisa ser levado. Então ele consegue, porque nós somos poucos ainda. Mas mesmo assim ele não consegue dar assistência de estar ali, de todo mundo, porque é muita gente, né? E tem o trabalho dele, ele não vive da obra ainda, né? Se Deus quiser, daqui uns meses no máximo. Se Deus quiser. Levanta a mão aí, gente. Me ajuda aí. Então, lá na Batista Lagoinha, era 7.000 pessoas, mais ou menos. Aí o nome desse cara era Márcio. Ele falou assim: então, Tiesco, lá nós somos quase que pastores na nossa célula. É a gente que tem que cuidar dessa galera. Porque o pastor não tem acesso a 7.000 pessoas. Então, tem gente que entra na igreja que nem tem acesso ao pastor. Não é porque o pastor não gosta, é tirado, não é porque é tanta gente, o cara não dá conta, tem que esperar conversar com o pastor. Tem dia que aqui no apóstolo tem 15 caboclos esperando aqui, eu só falo assim de longe para ele: apóstolo, outro dia eu falo com você, porque tem um monte de gente na fila aí. Então, aí ele falou assim: então nós somos a galera que precisa passar o evangelho, que dá o primeiro ataque nessa galera, é a célula. Então, assim, a igreja de celular é isso que faz, esse é o papel da célula. Como o pastor não consegue atingir todo mundo, ele tem que ter pessoas de confiança, tem que ser de confiança o caboclo, viu? Porque célula é um problema se a pessoa que for líder da célula não for de confiança e ela não tiver conhecimento não da doutrina, do costume da igreja, o caminho que a igreja está caminhando, tudo isso tem a visão, isso aí era a visão que eu queria falar. A visão da igreja. Porque senão você começa a ter uma outra igreja dentro da igreja, entendeu? E a galera que está na célula vai se apegar ao pastor da célula, porque é o cara que está com eles diariamente. E para esse cara depois pegar essa célula e montar a igreja dele, rapidinho resolve. Lembro lá no Brasil, a nossa igreja era uma igreja muito grande, e ela tinha um pastor só, o pastor que era o vice-presidente. Ele nem era o vice-presidente, ele não era o vice, só que ele ficava na sede, e era um pastor que era o braço direito do pastor-presidente que ficava na sede. E ele era o responsável de todas as células, lá chama GC, Grupo de Crescimento. Então lá era gigantesco, cara, gigantesco, a igreja era muito grande. E tinha o culto das células.
que era todo, tinha um concurso, gincana da célula, nossa, lotava. Aí ele mesmo, um dia, eu já contei isso para o apóstolo, ele mesmo chegou no pastor, que era o pastor presidente, e falou assim, pastor, eu preciso que o senhor se aproxime das células, porque a pessoa que eles olham é para mim, sou eu que estou lá. Então, ele falou assim, se eu dar uma louca e querer levar, eu vou levar muita gente, porque eles nem têm acesso ao senhor. Então, eu preciso que o senhor vá na célula de vez em quando, ou pelo menos nos cultos de célula, nos encontros da célula, para o pessoal saber, esse cara que é o pastor presidente da igreja, para eles saberem que não sou eu, porque eles só me veem, tudo eles vêm para mim. Então, assim, eu que estou cuidando dessa galera toda, então o senhor tem que aparecer. E esse cara é um cara fiel, né? Porque senão já tinha aberto uma igreja cheia de gente. E eu lembro que o pastor que me levou lá para o Metanoia Radical, né? Eu lembro que eu cheguei aqui na América, rapaz, já estava na igreja que tinha. A igreja que eu falei do Muro da Lamentação, que o pastor gostava do Muro da Lamentação. Eu falei com ele, nossa, pastor. Liguei para esse pastor do Brasil, falei, rapaz, estou sentindo uma falta de Shalom aqui. Nossa, e tal. Aí ele falou assim, tia, você tem que esquecer a gente, rapaz. Se você não esquece a gente não esquece de você. Aí fica aqui o pessoal, porque o tio foi embora, e você fica aí, porque que você foi embora? Você tem que ajudar o pastor aí, rapaz. Aí ele falou um negócio que eu peguei de base. Ele falou assim, tia, olha para você ver, você está numa igreja que começou agora. E ela começou com vocês. Isso é bênção, porque a igreja que começa grande já veio de uma divisão. Nenhuma igreja começa grande. Se a igreja começou grande, é porque rachou uma outra igreja, entendeu? Então, assim, só de você não estar numa igreja que começou ontem, mas começou grande, já é uma vantagem. Vocês estão começando do jeito certo. Daqui uns dias vocês vão crescer. Dá tempo pro pastor aí. Eu falei, mas vocês têm que vir para cá. Ele falou, não me liga não, tia. Me liga para essas coisas aí não. Eu falei, então tá bom. Chorava sozinho lá. Perdi onde eu estava já. Aí, o sogro de Moisés, ele instrui Moisés para que Moisés separe pessoas, para essas pessoas julgarem os problemas daquela quantidade de pessoas que ele toma conta. Eu tomo conta de 100, eu tomo conta de 1000, eu tomo conta de 10.000. Aí Jetro fala assim, e os problemas mais complicados, Moisés, aí vem para você. O que os seus liderados não conseguirem resolver, manda para você que você resolve. Aí Moisés acata Jetro, versículo 24, fala assim, e Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorias de 1000, maiorias de 100, maioria de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo o negócio árduo. Em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno eles próprios julgavam. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi à sua terra. Ou seja, Jetro foi lá, ele foi lá para conhecer o que Deus tinha feito por Moisés. Naquela estadia dele, na vacation dele, ele viu que Moisés estava sendo atarefado demais, e foi lá, deu um pitaquinho, resolveu ali, ajudou Moisés e foi embora para casa. Aí agora a gente vai entrar no capítulo 19, noite 50 já, misericórdia. No capítulo 19, aí olha o que fala, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Você vê que agora já estão indo para o Sinai, o deserto do Sinai. Já passaram em várias cidades, agora estão indo para o Sinai, para o deserto do Sinai. E outra coisa é que eles já estão no terceiro mês da saída do Egito, ou seja, já tinha 90 dias que eles tinham saído do Egito. E Deus agora, eles estão indo a caminho do Sinai. Aí, eles partiram de Sim, né, a gente viu isso no capítulo 17, eles saíram de Sim, no versículo 8 do capítulo 17, fala assim que eles estavam na terra dos Refidins, e a gente viu que eles passaram em Mara, e agora eles estão chegando no deserto de Sinai. Versículo 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, e acamparam-se no deserto, Israel, pois ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel.
Então, eles acamparam ao pé do monte. Moisés, ele sobe o monte. Do versículo 3 até o versículo 6, Deus, ele fala com Moisés. Ele fala com Moisés. No versículo 7, o povo vai responder Moisés. Tipo assim, Deus falou assim, ó, acampa no pé do monte. Quando ele chegar, falou assim, Moisés, sobe agora que eu preciso falar um negócio com você. Deus fala com Moisés. Aí quando Moisés, ele desce, ele fala assim com o povo, ó, versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. Aí é o versículo 8. Então todo o povo respondeu em uma só voz, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Esse aqui é o povo respondeu. O povo juntou todo mundo. Quando você está vendo o Cid Moreira narrar, aí é um monte de gente. Tudo que o povo de Deus, tudo que Deus falar, nós vamos aceitar. Aí você fala assim, cambada. Cambada sem vergonha, viu? Aí eles vêm aqui e falam assim, não, nós vamos seguir o que você está falando. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, aí Moisés foi lá e falou para Deus, Senhor, o povo deu um sinal verde aí, tá? Para o Senhor, que o Senhor falou comigo. Aí no versículo 9, olha o que diz. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha, cara, o versículo 9 ele é muito forte. A gente entender o papel de uma liderança, velho. No versículo 9, Deus falou assim, ó, eu vou vir para falar com você, Moisés, em uma nuvem espessa, uma nuvem preta, densa, escura. Eu vou falar com você, olha você vê, ó, para que o povo ouça eu falando com você. Ou seja, o povo ia entender, e ele fala assim, ó, para que o povo ouça eu falando com você e para que também creiam em você. Ou seja, o povo via Deus falando com Moisés. Então Deus, ele falava claramente com Moisés na presença do povo, para o povo entender, cara, Deus fala com ele. Entendeu? É tipo assim, isso é uma questão da gente entender princípio de liderança, princípio de honra. Ah, Deus só fala com os apóstolos da casa? Não, isso não fala com todo mundo. Mas sobre eles há uma responsabilidade diferente. Sobre eles há um tratado diferente. Deus tem um posicionamento diferente para a casa que lidera. Isso aí é fato. Então, Deus não falava com o povo, não. Tanto é que Moisés, Arão e Miriam depois vão questionar Deus. Fala assim, uai, Senhor, mas... Aí Moisés, Miriam e Arão reclamando um com o outro, né? Uai, mas Moisés está achando o quê? Ele acha que Deus só fala com ele? Aí Deus ouviu, falou assim, Moisés... Era como se Deus fosse assim, Moisés, chega aí. Você, Miriam e Arão, vou lá para fora, vou falar um negócio com vocês três lá. Chegou lá na frente, se juntou os três, igual um menino assim, falou assim, Deus chegou no meio e falou assim, ó, seus irmãos estavam perguntando, por que se eu falo só com você? Aí Deus falou assim, ó, eu falo com todo mundo, mas com Moisés eu falo face a face. Deus falou assim. Aí Deus se retirou e falou assim, resolve vocês três aí agora. Tipo assim, né? Imagina Moisés lá no meio, Miriam e Arão, né? Falou assim, por que vocês falaram isso? Tipo assim, né? Então, aqui nós temos a importância da vida com Deus de um líder também. Porque é o seguinte, cara, eu posso falar da Ramp Church, né? Os pastores podem falar da Flow, porque eles estão lá, nós estamos aqui. A nossa igreja hoje, a Ramp Church, ela se move muito no profético, muito. A gente vê que os pastores se movem no profético. Por quê? Porque os nossos líderes se movem. Se eles não se movessem, nós não moveríamos. Não teria isso. Então, assim, a igreja ela é o espelho da liderança. Por isso que o diabo ele atenta à liderança. Porque ele quer derrubar a liderança. Se ele derruba um líder, imagina o tanto de gente que cai atrás do líder, gente. Porque tem um monte de gente dentro da igreja que idolatra o líder, né? Está errado. Não tinha que ser assim. Então, se ele derruba uma liderança forte, ele derruba um monte de gente atrás. Aí aquelas pessoas falam assim, fulano caiu? Ah, não, vou largar esse trem para lá. Aí desenrola que tem tudo, abandona também. Então, assim,
Tem um outro exemplo que eu ia dar aqui, mas esse eu não posso falar não, porque é segredo de Estado também, entendeu? Esse é do Casados para Sempre. E o do Casado tem aqui. Só o Divaldo que podia ouvir, só ele que fez o curso com nós. Esse é mais segredo de Estado, esse eu não posso contar não. Eu ia contar um caso aqui, mas falei, esse eu não posso não, porque daqui um dia o pastor Catarino vai fazer o curso, o Pedro vai fazer o curso, o Bruninho vai fazer o curso, vai que os pastores fazem o curso, aí na hora que eles veem isso aí, não, pastor Tia já contou esse negócio para nós, estou sabendo, não pode. Então vamos dar sequência. Mas assim, a importância, no versículo 9, quando eu estava estudando essa palavra, ele bateu muito forte em mim, cara, porque assim, você vê a distinção que Deus faz no relacionamento dele e Moisés. Então, assim, é o que a gente fala, cara, assim, às vezes Deus te dá para você assim, ó, Deus te deu o dom da palavra, mas você fala, mas eu queria ter o dom, era do instrumentista, Deus te deu o dom de cantar, mas não, eu queria o dom da palavra, a gente nunca está satisfeito, né? E assim, e o bom nosso aqui na Ramp Church, não é o bom da gente não estar satisfeito, não estou falando isso, mas é o bom que a gente não precisa buscar fora os exemplos, porque nós temos aqui dentro da igreja todos os dons, velho, todos, não estou falando que nós somos perfeitos, porque a igreja de Corinto, nós vamos ver aqui, na próxima quarta, nós vamos entrar em Corinto, se Deus quiser, nós vamos terminar Romanos, quarta-feira, que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, todos. Paulo fala assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, mas talvez foi a pior igreja que Paulo pegou. Ou seja, dom não é medição de igreja boa. Ah, essa igreja lá, o povo roda no manto. É top a igreja, então? Nem sempre. Talvez, a maioria das vezes, não é top. Então, assim, dom não é medição de se a igreja tem vida com Deus, não mede, entendeu? Mas eu falo assim, que nós podemos ver isso na nossa liderança. Eu já perguntei ao apóstolo, cara, eu quero isso, como que eu faço? Falei assim, me ensina, velho, me ensina, eu quero, entendeu? E ele falou assim, tia, sabe o que você tem que ser? Assim, assim, assado, tem que fazer isso, isso e isso. Falei, beleza, vou fazer então, vamos ver se esse negócio me pega. Então, assim, nós temos esse exemplo. E o povo, ele via, olha, Deus tinha esse cuidado. Moisés, eu vou descer numa fumaça e eu vou falar com você, a ponto que o povo olhe e veja eu falando com você, e isso vai dar crédito para que eles te escutem quando você falar com ele. É isso que Deus estava falando. E versículo 11, aliás, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Então, Deus aqui agora, a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 25, Deus ele vai se manifestar, o povo vai ficar com medo, o povo vai estremecer, aí Moisés sobe ao monte, Deus fala com Moisés desce para falar ao povo, porque Deus ele faz o seguinte, ele dá uma instrução para Moisés, ó, eu vou subir lá em cima do monte, eu vou me revelar lá, só que ninguém pode encostar no cume do monte, ninguém. Sabe o que era o monte ali? Sabe o que Sinai representava? O Sinai representava o tabernáculo, antes de existir o tabernáculo. Então, Moisés era o sumo sacerdote, só ele tinha direito de subir, e ninguém podia chegar no cume do monte, se encostasse no cume do monte, morria. E a Bíblia ainda fala assim, que a pessoa que encostasse, ou animal, ele seria morto. E ele seria morto ou a pedrada, não era para tocar na pessoa que chegou na beiradinha do monte, era para ser morto. Ou seja, naquele momento que Deus estava falando. Aí Deus falava assim, até que eu toque uma trombeta, na hora que vier o barulho de trombeta, o povo pode subir com você, Moisés. Mas aí você acha que o povo subiu na hora que a trombeta tocou? Tá doido, rapaz? Aí entra aquela música assim, eu vou subir ao monte, que muitos desistiram. Aí, por quê? Fala assim, que eles falam assim, Moisés, vai lá e fala no nosso lugar. Porque, fala assim, a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Ou seja, esse hino está relatando isso. Que o povo queria que Deus falasse com ele, mas na hora que Deus se revela, eles ficam com medo. Fala assim, rapaz, trovão, relâmpago, nuvem preta. Ele falou assim, Moisés,
vai lá e fala para nós. Vai lá, você mesmo, representa nós. Então, é mais fácil, Deus fala com você, você fala para nós, morreu o assunto. Resolve esse negócio. Não, tem não. Ele é só um simbolismo do tabernáculo. Por quê? No tabernáculo existia só um cara, só o sumo sacerdote. Uma vez no ano, ele entrava dentro do Santo dos Santos. Tinha o pátio, lugar santo e o Santo dos Santos. O pátio era para todo mundo. Todo mundo podia entrar no pátio. O lugar santo era para sacerdotes. E o lugar santíssimo, Santo do Santo, era sumo sacerdote. E a Bíblia fala que se o sumo sacerdote entrasse lá com a vida em pecado ou de qualquer forma, ele morria lá dentro. E ninguém podia entrar lá para tirar, porque esse cara ia morrer lá, quem ia entrar, né? Aí surgiu o mito da cordinha, né? No mito, né? Vou falar que é um mito, porque a gente não sabe. Faz sentido? Hã? O hebraísta falou. Eu ia falar com ele assim, rapaz, você está ensinando mito para nós aqui? Ele, um dia eu vi um debate dele, né, falando sobre, ele é pré-tribulacionista, né? Ele acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A minha visão, ela tende a ser pós-tribulacionista. Aí eu vi o debate dele, né? Eu vou mandar mensagem para ele, falei, rapaz, esse debate aí você perdeu, viu? Aí ele ficou bravo. Ele, vamos debater você então, varão. Eu falei, você é doido, vou debater com você vai falar em hebraico na live? Como é que eu vou fazer? Aí ele, vamos fazer uma live nós. Eu falei, você é doido, você vai falar em hebraico na live? Eu vou ter que fingir que minha conexão caiu. Minha internet parou de funcionar aqui. Aí eu vou te bloquear no Instagram. Você não vai me achar. Então ali representava isso, era Moisés, ele tinha acesso. E quem entrasse ali, morria, assim como quem entrasse no Santo dos Santos, não fosse sumo sacerdote, ele morria ali. Então, o povo fala assim, Moisés, sobe lá no nosso lugar, bobo, vai lá, você mesmo resolve, você e Deus. E fala assim, versículo 23. Não, lembra aqui, Deus, nesse cenário aqui, Deus falou assim com Moisés, Moisés, não é para ninguém chegar a encostar nesse monte aí, até que eu toque a trombeta. O povo já tremeu já. Aí, de repente, fogo, trovão, nuvem lá em cima, e aí toca a trombeta, ninguém subiu. Aí Deus falou com Moisés, Moisés, manda o povo subir. Aí Moisés falou assim, aí Moisés respondeu assim, versículo 23, o povo não poderá subir ao monte, porque tu nos tem protestado dizendo, marca termos ao monte e santifica-o. Ou seja, porque Deus falou assim com Moisés, marca aí, ao redor do monte, quem passar dessa linha vai morrer. O povo está tudo com medo. Você falou que não era para subir, agora eles não querem mais. Tipo isso, né? Aí então foi ali que Moisés, ele sobe então, e para representar o povo, que era o que o sumo sacerdote fazia. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava dentro do Santo dos Santos, ele levava a petição de todo um povo para Deus. E a saída do sumo sacerdote lá de dentro simbolizava que Deus atendeu o pedido do povo, porque senão o sumo sacerdote tinha ficado lá, entendeu? Não ia sair de dentro do Santo dos Santos. O negócio da cordinha é porque existe eu vou falar que é mito, mas pode não seja mito, faz sentido. Que o cara entrava lá dentro, a Bíblia fala, está na Bíblia, que ele tinha sinetes na perna, que enquanto o sino estava balançando, tá vivo o cara, né? Aí o mito, né, a história que tem é que o cara entrava com a corda na cintura, o sumo sacerdote, por quê? Sininho parou, puxa o cara pela corda, porque ninguém podia entrar lá para tirar. Então, assim, faz sentido demais. Então, assim, faz sentido, ninguém poderia entrar, era só o sumo sacerdote. Geralmente só tinha um naquela galera, naquele grupo de pessoas, só tinha um sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote não era assim, fazia a revelia, não, era um cara só, representava o povo inteiro. Aí esse cara morre lá, quem entra lá dentro para tirar? Aí faz sentido, o cara tem uma cordinha para puxar, né? E o povo pensar assim, meu Deus do céu, o cara morreu lá dentro, nós estamos perdidos, imagina. Só que a Bíblia,
nos escritos dos historiadores, os caras que viveu ali no primeiro século, ninguém fala dessa cordinha, ninguém. E a Bíblia não relata nenhum sumo sacerdote que morreu nesse momento. Ela dava algumas instruções, mas ela não cita. Por exemplo, fulano entrou lá, ele era um sumo sacerdote e morreu. Não fala, não tem essa citação, e ninguém, historiador, cita a cordinha. Então, por isso que, assim, faz sentido, mas nós não podemos afirmar que existia. Eu já até preguei, já falei disso, já, meu filho, tempos atrás. Porque o cara... Eu acho que o primeiro cara que falou da cordinha foi o Marco Feliciano, o primeiro. E o Marco Feliciano é um cara muitíssimo inteligente. Esse cara tem 5 faculdades, o cara é monstro, inteligente demais. Falou, meu filho, o primeiro cara que ouviu pregação já passou para frente. Eu teve um dia lá na escola, lá na teologia no Brasil, na matéria de homilética lá, pregar, pá, e eu joguei, porque o cara tinha cordinha aqui, tal, e o pessoal, glória a Deus, e tal. Aí, mais pra frente, bem depois, o cara falou assim, eu deu mito esse trem. Eu falei, já preguei, já era. Falei, deve ter uns 4, 5 caboclos que saíram falando essa cordinha de lá também. O Tiesco falou. A teologia era muito boa, cara, porque assim, o ambiente da teologia é o lugar das perguntas polêmicas, entendeu? É na teologia, dentro da igreja, no estudo, não é o lugar, porque senão você mata todo mundo, tá lá, né? Eu lembro uma vez que um professor lá, que ele era pastor, ele era top, cara, mas nesse dia ele deu um mole danado, não sei por que ele vacilou desse jeito. Eu cheguei atrasado na sala, e aí na hora que eu cheguei assim, já estava fervendo um assunto lá assim, né, na sala, o pau estava quebrando já. Aí eu cheguei assim, aí o pessoal, aí pessoal, o Tiesco chegou agora, repete o negócio que você falou aí. Aí ele falou, né, e continuou lá, aí teve uma hora que ele falou um negócio de suicídio. Aí ele falou assim, igual Sansão suicidou. Eu falei, opa, meu professor, pelo amor de Deus, né, eu já tinha intimidade, falei assim, Sansão suicidou não, cara. Aí ele, lógico, suicidou. Eu falei, não, ele sacrificou, é diferente. O suicídio, por exemplo, um cara que está na guerra, ele pode pegar o avião dele, bacana, e jogar em cima de um tanque, assim, que você não vai falar, esse cara suicidou, não, ele sacrificou pelo país dele. Isso não é suicídio, não, é. Aí ele falou assim, aí ele quis me tirar, né? Ele falou assim, então vamos na terminologia da palavra suicídio. O que significa suicídio? Ele falou assim, suicídio é um ato que o cara vai cometer, e ele sabendo que esse ato que ele vai cometer vai trazer a morte para ele. Eu falei, então Jesus suicidou na cruz. Aí ele falou assim, aí todo mundo, professor, agora apertou, né? Aí ele falou assim comigo, rapaz, eu queria te amar, mas você não deixa. Aí ele, vamos deixar esse tem de suicídio para lá, vamos dar sequência na aula. Aí no final ele, rapaz, você me apertou, ué. Eu falei, se suicídio significa isso, Jesus suicidou na cruz. Nós vamos ter que parar de pregar quem morreu na cruz. Ele suicidou, não foi sacrifício. Porque o que você falou aí é a mesma coisa. Aí, não, faz sentido meu. Eu falei, faz demais. Aí. Falei, você que é autoridade, você que manja. Mas nisso aí você deu mole para o professor. Foi engraçado, ele falou assim, eu queria te amar, mas você não deixa. Agora vamos entrar no capítulo 20. Nós não vamos pegar o capítulo 20 todo. Rapaz, eu queria até no 23 hoje, sabe? Mas eu contei o caso do metanoia, gastou muito tempo. Mas eu vou só falar um negócio do capítulo 20 aqui. No capítulo 20, vai ser agora a instituição dos 10 mandamentos, tá? Fala assim, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele começa, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, tal. Aí no versículo 5, que eu falei que a gente ia falar até de maldição hereditária hoje, rapidinho, quem acredita em maldição hereditária aí? Levanta a mão. Só você, Edivaldo? Mais alguém acredita? Você acredita também? Você acredita? Então beleza. Então vai ser boa a aula. Se todo mundo não acreditasse, eu nem ia falar, né? Aí fala assim no versículo 5, não te encurvarás a ela,
Não, vou ler o 4 para não ficar sem contexto, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, olha agora, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa aqui é a passagem chave para maldição hereditária. Né? Se você falar assim, irmão, você acredita em maldição hereditária? Onde você me mostra na Bíblia? Ele vai ler para você, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que fala assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí, de cara, eles já esquecem de dar... Pode falar. É que Jesus cura assim, passa, aí tem um cego, aí os apóstolos perguntam, quem que pegou? O pai, a mãe, a obrigação? E o que Jesus responde? Não, ele está assim para a glória de Deus seja manifestada. Então eu vou trabalhar com vocês aqui que a maldição hereditária, ela não existe. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês. O que existe é o seguinte, a maldição hereditária, vamos falar o que é maldição. Nós estamos debaixo de uma maldição herdada de Adão. Nós estamos até que nós convertamos, quando a gente converte ao Senhor. Então, antes da conversão, estamos todos debaixo de uma lei que é o seguinte, vocês herdaram o pecado e vão morrer por isso. Só que, a partir do momento que você conhece a Cristo, o que a Bíblia fala? Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E fala o seguinte, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Mas por um homem veio o quê? Vida. Jesus, ele quebrou a maldição causada pelo pecado. Porque o pecado te trouxe morte. Jesus, ele faz o quê? Traz vida. Só que ele traz vida para quem crê nele e quem passa a professar a fé em Jesus. Aí, de cara, quem vai falar da maldição hereditária, ele vai ler só o versículo 5. O 6 ele já não vai ler para você. Porque o 6 fala assim, ó. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Na verdade, fala de geração aí. Qual que é? Alguém lê a versão suas aí. No 6. Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Tá vendo? Então, assim, no versículo 5 fala que ele vai visitar a maldade a terceira e quarta. Só que depois ele fala de milhares de gerações que ele usa com o quê? Com misericórdia. Aí vamos lá para Ezequiel agora. É como se Ezequiel lesse o que está em Êxodo capítulo 20, e ele agora começa a destrinchar isso para nós. Ezequiel capítulo 18. Deixa eu abrir Ezequiel aqui também, porque senão só vocês que vai estar com munição aí, tá vendo? Ezequiel 18. O tema aí que está escrito aí em cima é a responsabilidade é o quê? Pessoal. No seu está o quê? Tá. Lembrando que esses títulos, gente, isso aqui não está na Bíblia original, tá? A Bíblia original é o seguinte, o livro de Ezequiel, quando você ia pegar, era um rolo assim gigante, que daqui até lá do outro lado da rua, e não tinha separação, não tinha número, não tinha nada, era tudo escrito assim num papiro gigante, assim, um rolo. Aí eles começaram a marcar para ficar mais fácil da gente encontrar. Ah, está no capítulo tal, versículo tal. Mas antes era só um rolo assim, ó. Desenrolava aquele trem assim. E os temas foram colocados ainda depois da numeração, para poder facilitar. Mas, às vezes, nós vimos isso em bibliologia, que às vezes eles fazem dá uns vacilos aqui nos temas. Mas vamos lá. Versículo 2 do capítulo 18, olha o que fala. Que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram sujos. Ou seja, Ezequiel ele é um cara que viveu no período mais difícil da história judaica. Esse cara ele viveu nesse período que foi o quê? Exílio babilônico. Esse cara viveu naquele período. Então, ele profetizou que nesse período o povo, ele
o povo estava assim, ó, nós estamos aqui por algo que nossos pais fizeram. Nós estamos no cativeiro por algo que nossos pais fizeram. Então, muitas pessoas nasceram dentro do cativeiro. Então, essas pessoas eles começaram começou a ter um ditado popular dentro do povo de Israel, fala assim, os nossos pais que comeram uva e o dente que ficou sujo é o nosso. Porque assim, nós estamos pagando algo que os nossos pais fizeram. Aí Deus, falando com Ezequiel, ele prossegue no versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direi esse provérbio em Israel. Deus está falando com Ezequiel. Nunca mais vai falar assim, seus pais é que comeram uva, mas o dente ficou sujo, é o seu. Versículo 4, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, como também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Aí agora, Ezequiel ele vem tratar de duas condições aqui dentro do capítulo 18. Do versículo 5 até o versículo 9, ele começa o seguinte: sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, não, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre os homens e homens. Aí fala assim, ó, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá o Senhor Deus. Primeira condição, ele falou de um cara justo aqui. Ele falou, um cara que anda nos meus caminhos, que não deseja a mulher do próximo, que não empresta dinheiro como um agiota, cobra juros altos, ele paga o seu penhor devido. Ele está falando de um cara justo aqui. Aí, quando ele citou esse cara justo, ele vem com veredito sobre esse cara justo agora. Versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, ou seja, fazer tudo ao contrário que o pai fez. Aí fala assim, ó, oprimir o pobre necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber demais. Esse cara, porventura, viverá? E Deus diz, não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Esse pai era justo, porém teve um filho ladrão. Por isso a justiça do pai não vai salvá-lo. Ele está condenado, embora tenha sido justo. Ou seja, está falando de um pai honrado, que cumpriu os mandamentos do Senhor, fez tudo conforme a lei do Senhor. E ele teve um filho que era bandido, fez tudo ao contrário do pai. Só que fala o seguinte, esse filho vai ser salvo pela justiça do pai? Não. Ele vai morrer, porque ele vai pagar por aquilo que ele fez. A justiça do pai não vai vir sobre ele. Esse é o primeiro episódio. Continuando, vem uma segunda condição agora. Agora eles vão inverter o papel. Vai falar que o filho é que é justo e o pai é injusto. Olha para você ver, ó. A partir do versículo 14. E eis que também, se ele gerar um filho, que seja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, eu fiz uma confusão. Agora é o seguinte, o pai é o problemático e o filho não faz o que o pai fez, é o contrário. Né? O primeiro, o pai é justo, o filho é pecador. Agora é como se o pai fosse pecador e ele tivesse um filho que é justo. Aí fala assim, ó, e eis que também ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez. Vendo-os, não vai cometer as mesmas coisas. Não vai comer sobre os montes, ele não vai levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, ele não vai contaminar a mulher do seu próximo, ele não vai oprimir a ninguém, não vai reter o penhor, não vai roubar, der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa,
desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir o meu juízo e andar nos meus estatutos. Olha o que vai falar. O tal não morrerá pela iniquidade do seu pai. Certamente ele viverá. Ou seja, aqui nós temos o oposto do primeiro. Primeiro, pai justo, filho que não era justo. A justiça do pai não foi imputada no filho. Agora nós estamos falando de um pai que ele não é justo. E o filho é justo. E a injustiça do pai não foi imputada sobre o filho. Aí, versículo 19 agora, vem a pergunta. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Por que o filho não vai levar? É a mesma pergunta que o povo perguntou lá em Deuteronômio. Por que o filho não vai levar a iniquidade do pai? A resposta dessa pergunta continua no versículo 20 aí, ó. A alma que pecar, ó, porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre o ímpio. Ou seja, cada um vai dar conta de ti. É como se Ezequiel olhasse para o texto de Êxodo e ele agora fizesse uma exegese daquele texto, ele falando assim, ó, porque no texto de Êxodo fala o seguinte, ó, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Sabe o que ele está falando? Eu vou visitar, sim, a maldade, se os filhos continuarem andando pelos mesmos caminhos do pai. Ou seja, ele está falando assim, ó, eu vou visitar a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não está falando de todo mundo, é daqueles que me aborrecem. Ou seja, por isso que a gente vê assim, a pessoa fala assim, mas na minha casa, o pessoal tudo fumava, e eu fumo também. A desculpa é porque veio da família. Meu pai tinha um gênio ruim, o meu é ruim também. Não, aí acontece o seguinte, o meu avô separou, meu pai separou, e eu separei e falo assim, cara, nós temos um espírito na família de divórcio. Não, vocês têm pecados repetidos em toda geração, porque o seu avô traía sua mãe, sua avó, seu pai traía sua mãe, e você traía sua mulher. É isso que é o problema. Não existe um demônio atentando o seu casamento. É você que não direcionou. Porque você é o cara que poderia quebrar isso. Fala, não, a partir de hoje, vamos direcionar. Eu tenho. O meu avô, o pai do meu pai, ele tinha outras famílias, tinha outra mulher, e vivia com a minha avó. Aí, uma porção de filhos, irmão do meu pai, tudo separou. Os meus primos, separou. Entendeu? Tipo assim, tudo na mesma casa. Aí eu falo assim, por que isso aí? Obrigado, Ciro, minha filha, tá bom. Mas isso não está na casa do meu pai. Tipo assim, o meu pai tá casado, eu também. Então, assim, pode falar. Assim, eu acho que hoje em dia tem muita galera que demoniza tudo também. Demoniza tudo. Eu acho que é mais questão de escolha. Né? Eu acho assim, que pode sim ter um espírito que age contra a sua família, porque ele quer reaver tudo aquilo que ele tem visto por gerações. Em gerações eu tenho um cara, o sacerdote da família alcoólatra. Então ele viu o seu bisavô sendo alcoólatra, ele viu o seu avô sendo, o seu pai sendo, e ele quer trabalhar que você seja um alcoólatra também. Só que essa maldição, ela é quebrada em Jesus. Olha, depois que você está em Cristo, você é o quê? Nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a maldição hereditária, ela é quebrada em quem? Em Jesus. Eu acredito em maldição hereditária na pessoa que não tem Jesus. Quando Jesus entra na história, não tem lugar mais para maldição hereditária. Porque a maldição hereditária a gente já carrega, é herdade de Adão. Mas quando Jesus entra, Jesus traz vida para nós. Então aquilo que a gente herdou de Adão, que é morte, em Jesus para. A partir dali, nós temos o quê? Vida. E vida em abundância. Então, cada um vai prestar conta de ti. Romanos 8, 1, diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios 15, 3,
Porque primeiramente vos entreguei, e o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ou seja, Cristo morreu para quebrar isso. Imagina se Cristo morre e depois da morte de Cristo, nós estamos debaixo da maldição hereditária. Não faz sentido. Então a maldição é morrer tipo isso. Não faz sentido. Jesus morreu por nós e nós estamos debaixo de maldição ainda. Quando é que se quebra? Se nem Jesus pôde quebrar. Aí vai entrar igual aquele bispo lá da Universal, eu trouxe o vídeo aqui, não trouxe, no dia? Que ele falou assim, eu estava expulsando o demônio e o sangue, e o nome de Jesus não foi o suficiente. Eu tive que ficar bravo para o demônio sair. O cara falou isso, o bispo da Universal. Ele falou assim, o nome de Jesus não foi o suficiente. Ele só saiu quando eu fiquei bravo. Aí eu falei, rapaz, você é bravo, tem mais poder que Jesus. Ô, louco. Então, esse cara, pensa, quem é o Thanos aí, meu filho, perto dele? A Marvel tiver problema, chama o bispo lá, porque ele é mais forte que Jesus, o homem. Se você estiver bravo. Gálatas 13, 1, 3 e 4. A vocês, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai. Eu tenho aqui mais 10 versículos, não vou ler, não vou mandar isso aqui para vocês. Então, a maldição hereditária, ela vai até onde Jesus chega. Jesus chegou, acabou a maldição hereditária. Então, assim, o defensor da maldição hereditária, ele vai ler para você o capítulo 5. Ele vai ler o versículo 5 e vai parar no 5. Aí você explica o 5 para ele, tá? Não deixa passar em branco, não. Você fala assim, ele visita, a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Não está falando que é de todo mundo, é dos que aborrecem, ou seja, daqueles que repetem o pecado. São erros repetidos. Aí você fala assim, já aproveita e já leu 6 agora. E também faço misericórdia até quantas? 1000 gerações. Aí, de 1000 gerações, ele não pula essa parte. Não, só lê até os 5. E você não pode abrir a Bíblia, porque senão você vai ver os 6, né? Ué, você esqueceu dos 6? Ele fala, não, eu leio aqui, você não precisa olhar, não. É tipo assim. Então, a maldição hereditária, infelizmente, ela foi mal usada pela igreja em algum determinado momento, que é para fazer campanhas, entendeu? E todas essas campanhas com o intuito de arrecadação de alguma coisa. Isso foi um mal usado. Se a gente... Tem coisas na Bíblia que é difícil de entender, mas tem coisas que são claras, a gente só precisa ler com lucidez. Igual está aqui, ele visita daqueles que aborrecem. Não está falando que ele visita todo mundo. Agora, meu pai teve um problema lá atrás, agora nenhuma família casa mais, até a 4ª geração. Não faz sentido. Então nós não estamos debaixo de maldição, nós estamos debaixo de bênção. Não. É escolha, é verdade. É igual, tipo assim, depressão também, muitas vezes na igreja. O pessoal fala, tá com depressão por causa de Deus. Às vezes a escolha da pessoa na vida faz ela ficar depressiva. Não é um cu de jovens aqui, né? Mas pecados da juventude, a maioria tudo é decisão do cara parar. Ele tem que falar assim, vou parar. A masturbação. O jovem, quando vem falar comigo de masturbação, eu falei, velho, se você não decidir parar, você nunca vai parar. Isso não é demônio, não. Isso aí é o ser sem vergonha, entendeu? Você tem que tomar uma decisão e falar assim, o que te faz cair nisso aí? Qual que é a situação? Onde você está? Qual que é o ambiente? Você tem que fugir dele. É escolha, velho. É o dia que você fala assim, não vou fazer mais. E você não vai, entendeu? Pode ser que você vai cair uma hora ou outra, mas você tem que ser decidido. Agora, o cara fica lá, hoje eu tô fraco. Aí o cara vai e põe a culpa na carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? O espírito está pronto mesmo, né? Não está conseguindo nem combater a carne nem um pouquinho. Se o espírito está pronto, eu sei que está pronto. Então é complicado isso aí, mas eu tinha outro tempo para falar aqui, mas já acabou o tempo já também. Se eu lembrar, eu falo na próxima aula. Nós terminamos então, não terminamos, né? Nós paramos no 20, mas nós não falamos do 20, né? Entramos aí para falar, mas paramos no 20 na maldição hereditária. Na próxima aula de Êxodo, eu vou fazer o seguinte. Nós temos em Êxodo capítulo 23. Fechei minha Bíblia já. Oh, meu Deus, deixa eu abrir aqui. Êxodo
23. Eu podia abrir minha Bíblia ali, né? Mas só que eu tenho que abrir com muito cuidado. Se eu abrir rápido. Ali lá em casa, assim, eu tenho um. O pessoal chega perto da Bíblia e fala: cuidado da minha Bíblia aí, pelo amor de Deus. Outro dia eu peguei minha Bíblia, a Thompson, foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive, né? Aí, peguei ela assim, abri a primeira página, mostrei o Will aqui. Olha aqui, Will, o que você fez? Um desenho de uma cabeça lá, de giz de cera. Aí morreu de rir, eu falei: você riscou minha Bíblia toda. Eu tinha um carimbo lá, da empresa que trabalhava, né? Aí tinha lá, Francesco, engenheiro civil, o meu CREA, ele carimbou minha Bíblia, um monte de página. Nas páginas assim, na Bíblia, eu falei: nossa, rapaz, eu só não te dei um sacode, assim, que você era bem pequenininho. Se fosse hoje, nosso pai. Então, no no capítulo 20, nós vamos ver que Moisés é o mediador entre o povo. E nós vamos entrar, aí eles vão falar de uma porção de leis. E essas leis a gente pode dar uma passada rápido, só que eu vou focar no capítulo 23. Porque no capítulo 23, ele vai falar das 23, 14. A partir do 14, ele vai falar das festas. Ele começa a falar das festas. Aí nós vamos pegar Êxodo 23 e já linkar com o Levítico 23. Porque Levítico e Êxodo 23, os dois falaram sobre as festas. Aí nós vamos linkar os dois e vamos falar das festas tudo. Aí depois a gente dá sequência em Êxodo. Quando chegar Levítico lá, a gente já pula ele. Porque Levítico nós vamos gastar, em Êxodo também nós vamos gastar tempo no tabernáculo também. Então, na próxima aula a gente já vai falar das festas e do tabernáculo. O tabernáculo, meu filho, isso aí era meses de estudo, mas a gente vai passar numa aula, né, se Deus quiser. Igual ontem, de pregar as 5 aulas que nós já tivemos de Êxodo, que eu preguei ela ontem. 50 minutos. Deu para relembrar, né? Então vamos orar então, gente. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos abençoado. Obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu peço ao Senhor que tudo aquilo, Pai, que aprendemos aqui, que seja para a honra e glória do Senhor, Pai, que nós venhamos colocar em prática, que nós venhamos viver isso, Pai, viver a Tua palavra, viver os Teus ensinamentos, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que despeça-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, Pai, e que em tudo Teu nome seja louvado. Nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações e comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém.